Então fala você ligado aqui no canal, sou Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes do Vasco. Antes eu peço a tua inscrição, aqui embaixo tem o botão vermelho inscrito, inscreva-se, é sempre muito importante, também de graça a tua inscrição. Então você que ainda não é inscrito aqui no canal, repara aqui embaixo o botão vermelho, inscrito, inscreva-se, reforça aí a tua inscrição, reforça também o teu like, habilite o sino de notificação para todos os vídeos e vamos falar do Vasco. Mas antes de falar do Vasco, eu quero falar da Betfair. Betfair que é patrocinadora oficial do Vasco e parceira aqui do canal Vasco Connection também. Repara aqui embaixo, o link fixado no primeiro comentário desse vídeo é o link da Betfair. Clica uma vez nesse link, é tudo prático, fácil, rápido, via Pix, depósito mínimo de R$10, R$15, ajudando a Betfair, você vai estar ajudando o nosso Vasco da Gama também. Então vamos deixar essa moral, reforçando aqui, link fixado aqui no primeiro comentário desse vídeo. Jogue e aposte com responsabilidade e jogos para maiores de 18 anos. Bom, muitos assuntos importantes envolvendo o novo técnico. Os últimos nomes, né, que estão girando aí no mundo do Vasco, para ser sincero com vocês, não estou muito empolgado não. Daí, continuei apurando algumas informações aqui e tudo mais, né, e trouxe para debate aqui, estou trazendo para debate nesse vídeo aqui, o nome do Felipe Maestro. Por que eu estou dizendo isso, gente? Português, Antônio Oliveira. Ah, é um bom nome? Não acho tão assim, não. Eduardo, mas se o Vasco contratar, nós vamos apoiar? É evidente que sim. Evidente que vamos apoiar. Todo mundo aqui é Vasco, todo mundo aqui gosta do Vasco. Renato Gaúcho não acertou. O argentino Gustavo Quinteiros. É uma incerteza muito grande. Então, assim, diante desse cenário, eu enxergo o Felipe Maestro como um nome ok. Ah, Eduardo, mas não seria um risco muito grande, não? Na minha opinião, um risco maior seria o Antônio Oliveira, que na minha opinião também seria uma aposta. O Felipe é um cara que é o técnico de futebol, trabalhou aqui no Rio de Janeiro, e aqui eu posso falar reto com vocês que eu acompanhei de perto trabalhando pela Sérgio, acompanhei de perto o trabalho do Felipe, principalmente no Bangu, cobri vários jogos do Felipe aqui. Então, assim, é um cara que escala o time de maneira ofensiva. Ah, mas aí ele trabalhou no Bangu, não foi bem, não sei. Gente, pelo amor de Deus, olha o investimento do Bangu. É normal um treinador novo começar num clube pequeno, isso é normal. E aí, saindo do Bangu pro Vasco, é claro que ele tem uma qualidade maior de time, ainda que esse elenco e o time, nesse momento, é um time limitado, o Vasco ainda tem um time limitado, o Vasco precisa de muitas peças. Então, você vai perguntar, Eduardo, você aprova o Felipe? Eu aprovo por vários motivos. Vou deixar aqui, quero muito a sua opinião, tá? Quero muito a sua opinião, não vou na opinião do cara que não torce pro Vasco, que diz, ah, não, mas o Pedrinho disse lá atrás que o Vasco... O Pedrinho, como comentarista, era uma coisa, o Pedrinho enxergou uma realidade totalmente diferente dentro do Vasco. E aí, por que eu aprovo o Felipe nesse momento? Olhando esse cenário, por que eu aprovo o Felipe? Primeiro, Felipe é técnico de futebol. Segundo, nos 3 últimos jogos, o Felipe no comando do Vasco, o Felipe não perdeu nenhum. Venceu 2, empatou 1 e mudou a cara do Vasco. Rápido. Fez o feijão com arroz ali, escalou 3 volantes, povoou o meio campo, né? Colocou 3 volantes ali, mais o Coutinho mais avançado, enfim. E aí você imagina o Felipe com o retorno do Adson, retorno 100% do Paulinho, do próprio Jair, David, Lucas Piton, Leandrinho, PH, Hugo Moura, Esforza, Paier, João Vitor. Você tem que contratar mais um zagueiro, você tem que contratar mais um ponta, mas aí você tem que contratar jogador de verdade, reforço de verdade. Aí você entrega para o Felipe. Eu acho que o Felipe vai dar conta do recado. Aí você começa o planejamento 2025 com um cara que entende de Vasco, com um cara que sabe de Vasco, com um cara que tem noção do que é o Vasco da Gama em todos os sentidos. Tem as costas largas para tomar porrada, para tomar pancada numa coletiva, por exemplo, na hora da cobrança. E aí você olha para o mercado com mais tranquilidade, com o time montado, com a pré-temporada ok já. Por que ok? Porque quando você, não, é o Felipe, eu vou iniciar o planejamento da pré-temporada com o Felipe. E a torcida vai apoiar, vai abraçar. Felipe é ídolo do clube. O cara que mais venceu com a camisa do Vasco. E é competente também na função.
Não sei a sua opinião sobre isso, mas você não tem como no mercado você pagar 1,5 milhão, 2 milhões num técnico de ponta. O Vasco não tem como, não é a realidade do Vasco nesse momento. E aí, aqui deixando a minha opinião, e é claro que eu pensei para falar sobre isso, é claro que eu apoio o Felipe, né? Segura o Felipe por enquanto, técnico interino. Ele é o diretor de futebol do Vasco, ele conhece o Vasco. A torcida do Vasco, eu tenho certeza que vai apoiar, que vai assinar embaixo. E aí você ataca o mercado com mais tranquilidade e foca nos reforços. Não sei se você concorda comigo, deixa aqui embaixo seu comentário. Gente, reforça aí o like, tá? Tem gente aí falando, pô, Eduardo, não tô recebendo os vídeos aqui não. O YouTube não tá me notificando não. Por isso, você tá esquecendo de se inscrever aqui embaixo nesse botão vermelho inscrito, inscreva-se. Tá esquecendo de deixar o like e habilitar o sino das notificações. Então reforça aí o like, reforça a inscrição e reforça o sino. Então assim, recapitulando aqui, olhando o cenário, Antônio Oliveira, Luiz Castro muito caro, Gustavo Quinteiros, um imbróglio danado, eu iria com o Felipe. Eu iria com o Felipe, apostaria menos. O Felipe também é uma aposta. Mas é uma aposta que conhece o Vasco, uma aposta que está lá dentro do Vasco já. Os jogadores já conhecem. O jogador já sabe como é que é o jeito do Felipe trabalhar. O Felipe está recuperando os jogadores. Então, não sei a tua opinião. Eu iria de Felipe no comando e começa o planejamento e aí tá tudo certo. Gente, saiu a informação agora há pouco de que o Capasso negocia com a equipe paraguaia e não vai seguir no Olímpia. No Olímpia, a informação de momento é que ele não voltará ao Vasco. Mas nesse momento, o Capasso, ele é jogador do Vasco. Nesse momento, no dia 1º de janeiro de 2025, o Capasso tem que se apresentar no Vasco. Não tem historinha, não tem mais. Não tem que ficar... o clube A, B, C ou D, eles fizeram a proposta pelo Capasso. O Vasco aceitou a proposta. Aí ok. Mas não é o caso. Nesse momento ele é jogador do Vasco. E outra coisa, hein? Eu assisti os lances do Capasso lá no Olímpia. Capasso, excelente recuperação, excelente nas jogadas aéreas, jogando muita bola com a camisa do Olímpia. Por que ele despertou o interesse de outras equipes? Porque ele se destacou jogando pelo Olímpia. Então, assim, daria uma nova oportunidade para o Capasso, sim. É jogador do Vasco. O Vasco não vai ter nenhum tipo de custo com o Capasso, a não ser o salário dele. Até porque o Vasco vai precisar pagar o salário dele, ele treinando, jogando nesse momento, ou não. Ele pertence ao Vasco. Ele tem contrato com o Vasco. Então, assim, eu daria, na minha opinião, tá, gente, uma oportunidade para um jogador que é do Vasco e tudo mais. Então, a situação do Capasso segue nesse momento indefinida. Uma última informação também importante aqui. O Emerson Rocha acabou de colocar no Twitter dele que está rolando uma informação nas redes sociais que o filho do Edmundo, né, nosso ídolo, seria novo auxiliar técnico do Vasco, do profissional. Não é verdade. O Edmundo Júnior está há 6 meses no Vasco como assistente de supervisão, ajudando na logística de viagens do Vasco, beleza? Então, não tem nada do Edmundo Júnior, filho do Edmundo, auxiliar técnico do Vasco. Isso é mentira. Ele está, então, auxiliando ali como assistente de supervisão de logística e viagens do nosso querido e amado Clube de Regatas Vasco da Gama. Tá certo, minha gente? Então, deixa aqui esse vídeo, tá? É um vídeo de debate, né? Pra gente entender melhor essa questão novo técnico do Vasco. Reforçando aqui, eu aprovo sim aí a permanência do Felipe. Aí no segundo momento você busca no mercado um treinador mais robusto, um treinador que não seja uma aposta nesse momento do Vasco. É claro, isso é a minha opinião, tá? Isso é a minha opinião, só isso. E quero muito a sua, porque eu sei que você ama o Vasco assim como eu amo também, tá certo? Um beijo no coração de todos vocês e saudações vascaínas. Volto a qualquer momento, hein? Fica atento, ligado aí. Sobe o like e reforça aqui embaixo a tua inscrição. Fui!